Lucas capítulo de número 22, versos 3 a 6, o texto sagrado diz assim: ora, Satanás entrou em Judas. Você pode repetir? Satanás entrou em Judas? Satanás entrou em Judas. Não, está na Bíblia aí, lê novamente aí, mais uma vez, 1, 2, 3 e... Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião, note bem, uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Sem tumulto. Eu quero tratar com vocês nesta manhã, amados irmãos, marcas dos escolhidos de Satanás. Marcas dos escolhidos de Satanás. Os filmes de terror, e eu não entendo como é que crente gosta de filme de terror, mas vamos lá. Os filmes de terror costumam pintar um quadro horrível daqueles que são possuídos, escolhidos por demônios, Satanás. Nestes filmes, os escolhidos são pessoas sinistras, isoladas, más, pessoas traumatizadas, e o próprio Satanás tem, com certeza, ele tem se alegrado com esse quadro que tem pintado o cinema e a sétima arte dos possuídos de Satanás, para ofuscar a maneira real como ele escolhe aqueles a quem ele quer possuir, ou aqueles a quem ele quer entrar neles. No texto, amados irmãos, que nós acabamos de ler, e claro, no contexto, o que distingue um escolhido de Satanás está longe do que as telas da Netflix, do Prime, da HBO, do Telecine e dos afins pintam, mas está longe disso. Eu gostaria de desmistificar isso com você nesta manhã. Quais são então, pastor, as marcas de um escolhido por Satanás? Deixa eu lhes mostrar primeiramente aquilo que talvez venha a chocar alguns de vocês. Satanás escolhe muitas vezes um religioso. Satanás não foi a um cemitério para escolher alguém para entrar nele. Ele escolheu, diz o texto sagrado, um dos 12, um da comunidade dos 12, um religioso. Portanto, amados irmãos, guarde isso na tabelinha do seu coração. Satanás não precisa ir a cemitérios ou a terreiros para escolher um dos seus. Muitas vezes ele vai à comunidade dos 12, ele visita religiosos. Portanto, o fato de estar na igreja, ser um dos 12, trabalhar na obra, não é garantia nenhuma de que jamais Satanás terá acesso à sua vida. Você vai ver em Lucas capítulo 13, versos 26 e 28, que este homem tomava ceia com Jesus, estava entre os 12, ceiava, religioso, na comunidade dos 12. Portanto, guarde isso, primeira marca distintiva de um escolhido por Satanás: religioso, comunidade dos 12. Segunda marca, eu quero que você dê uma olhada, porque esse cara tinha cargos na comunidade dos 12, lá em João, capítulo 12, no verso de número 6, é dito que Judas tinha a bolsa, ele era o responsável por cuidar de todo o dinheiro que sustentava o ministério de Jesus. Portanto, o ministro de fazenda de Jesus, o tesoureiro da igreja, o tesoureiro do ministério. Na ceia do Senhor, você está lembrado quando Jesus diz: um de vós me trairá.
Ninguém imaginou que seria Judas. Por quê? Porque Judas estava fora de qualquer, ninguém jamais imaginaria que seria Judas. Ele era alguém fora de suspeita. Ninguém imaginou. O próprio Pedro disse: sou eu, Senhor. Sabe, amados irmãos, acredite, muitas igrejas faliram, muitos ministérios ruíram. Não foi por causa de perseguição externa, foi por um escolhido de Satanás, envolvido no ministério, com cargo na igreja, que destruiu ministérios e igrejas locais. Essa é uma marca distintiva. Comunidade dos 12, religioso, cargo na igreja, amados irmãos. Judas estava acima de qualquer suspeita e tinha o cargo mais importante do ministério de Jesus. Terceira marca distintiva de um escolhido de Satanás: realiza prodígios, milagres. Eu quero ler com você Mateus capítulo 10, me acompanhe aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 10, no verso 1 e no verso de número 8, para você entender o que eu quero dizer. Tendo chamado os seus 12 discípulos, inclusive Judas, deu-lhes Jesus autoridade sobre quem? Espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Agora olha o verso de número 8: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Amados irmãos, aqui está mais uma marca distintiva de um escolhido de Satanás. Eles fazem coisas grandiosas, podem até fazer prodígios, podem realizar milagres, expulsar demônios, aliás, estão em família. Você vai ver agora, amados irmãos, que este Judas, ele estava entre aqueles que expulsaram demônios, curaram enfermos, ressuscitaram mortos, purificaram leprosos. Não se embriague com alguém que faz coisas grandiosas na igreja. Não se embriague com curas e milagres. Satanás é um plagiador por excelência, e faz isso muitas vezes usando os seus escolhidos. Mas eu queria que você desse uma olhada na quarta marca distintiva de um escolhido por Satanás: ele deixa sorrateiramente a companhia dos 12. Ele sai de fininho da comunhão dos 12. Ele não diz: estou saindo da igreja. Ele não chama o pastor e diz: pastor, estou saindo da igreja por isso, isso e isso. Sai sorrateiramente, não diz nada. Vai se mancomunar com aqueles que não têm nada com Jesus, aliás, odeiam Jesus. O que Judas faz? O texto sagrado diz: foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães, sem falar nada com ninguém, de maneira sorrateira. O texto diz: sem tumulto. Quando você percebe, já está longe, já está frequentando outra igreja, já está em outro ministério, falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal dos irmãos. O que você vai ver agora, amados irmãos, é esta marca distintiva. Sai da comunidade dos 12. É verdade, amados irmãos, eu vou postar isso depois da mensagem de hoje. É verdade que nem todos que saem da igreja são escolhidos por Satanás, mas todos os escolhidos por Satanás saem da igreja. Guarde isso, posta isso e diz: pastor Manuel Neto, e prove o contrário se isso for uma inverdade. Não é verdade, sim, que todos que saem da igreja são escolhidos por Satanás, mas todos os escolhidos por Satanás saem da igreja.
cedo ou tarde vão deixar a comunidade dos 12. Cedo ou tarde vão deixar a causa do Senhor. Portanto, essa é uma marca, amados irmãos, sorrateira e distinta. Sai da companhia dos 12, sem alarde, sem anunciar nada, sem falar nada para ninguém, para se juntar a quem não presta, para se juntar aos que odeiam a obra e Jesus. Mas há uma outra marca distintiva, quinta marca distintiva de um escolhido de Satanás: ele quer lucrar com Jesus, enxerga Jesus apenas como um meio de se beneficiar. O texto diz: como lhes entregaria Jesus? Judas estava dizendo: como é que eu posso entregar Jesus e como que eu posso ganhar alguma coisa com isso? E os sinóticos vão dizer que ele acordou 30 moedas de prata. Alguém pode estar dizendo: bom, eu não estou vendendo Jesus por dinheiro, mas alguns estão trocando Jesus por poder, por fama, por sexo. Estão buscando Jesus apenas para ter satisfação dos seus próprios desejos. Estão buscando Jesus apenas para ganhar algo. Alguns ministérios, algumas igrejas, algumas denominações enxergam Jesus apenas como uma maneira de ganhar algo com Ele. São escolhidos por Satanás que enxergam Jesus apenas como um meio e não um fim em si mesmo, porque Ele é a razão de todas as coisas. Sabe, amados irmãos, quando eu vejo um Judas olhando para Jesus e vendo como que poderia ganhar alguma coisa para alcançar os seus próprios objetivos, eu não posso deixar de enxergar muitos que talvez você saiba, já deva ter conhecido, pessoas que trocaram Jesus por moedas, trocaram Jesus por uma namorada, trocaram Jesus por um emprego, trocaram Jesus por um like, um momento de fama, 15 minutos de fama. Os escolhidos de Satanás, amados irmãos, enxergam Jesus apenas como um meio de satisfação dos seus desejos e dos seus objetivos. Mas eu quero lhes mostrar quais são as consequências que advêm. Isso não fica barato, não. Quais são as consequências daqueles que são escolhidos por Satanás? O que sobrevém àqueles que são escolhidos pelo maligno? E aí eu volto ao que eu acabei de dizer: não importa se você é religioso, não importa se você tem cargos, ainda que cargos altíssimos, não importa se você realizou coisas grandiosas na obra do Senhor, não importa se você está na companhia de pessoas grandes. Judas não saiu da comunidade dos 12 para se juntar a pequenos, a anônimos. Ele saiu da comunidade dos 12 para se juntar aos poderosos. E alguns estão fazendo assim, achando que estão fazendo grandes coisas, deixando a comunidade dos 12, deixando a igreja. Ah, mas eu estou me juntando com político A, político B, autoridade A, autoridade B, né? O empresário A, o empresário B. Eu estou entre os grandes. Há consequências, e eu quero lhes mostrar aqui. A primeira delas é que os escolhidos de Satanás, eles não se arrependem, eles sentem remorso. Dê uma espiada em Mateus 27, verso de número 5. O que você vai perceber é que em momento algum Judas se arrepende, ele sente remorso, ele sente a dor do remorso, mas não se arrepende. É dura cerviz. Você deve conhecer gente que morre, que você percebe que a face está definhada. A Bíblia diz que a alegria do coração formoseia o rosto. Mas você vê gente arruinado pelo remorso, mas não se arrepende. É incapaz de pedir perdão. É incapaz de se arrepender. Mateus 27, verso 5. Esse escolhido por Satanás, ele não se arrepende. Ele sente remorso.
Ele adoece de remorso, mas não se arrepende. É dura cerviz, é orgulhoso, não se prostra diante do Senhor, é incapaz de pedir perdão, é incapaz de se arrepender. Note aí o que eu estou lhe dizendo. Escolhidos por Satanás, vão definhar, vão serem carcomidos pelo remorso, mas não se arrependem. Vão ser corroídos pelo remorso, mas não se arrependem. Vão ser carcomidos, é só isso? Não, pastor. Ainda aqui no verso de número 5 do capítulo 27 de Mateus, os escolhidos por Satanás perdem tudo que conquistaram na vida vendendo Jesus. O texto sagrado diz assim, pastor Paulo: lançou o dinheiro que recebera como salário da sua iniquidade no chão do santuário. Em outra ocasião eu chamei isso do dízimo do inferno. Os escolhidos por Satanás, cedo ou tarde, vão perder tudo que passaram a vida inteira para conquistar vendendo Jesus, trocando Jesus. Tudo que Judas pegou, jogou fora no chão do santuário. Aí os sacerdotes vão dizer: esse dinheiro é maldito, nós não queremos. Os mesmos, guarde isso na tabelinha do seu coração e na mente, os mesmos que se mancomunaram, que se reuniram para levar Judas a vender Jesus, agora viram as costas para ele. Vai dizer: esse dinheiro é maldito, nós não queremos nada com ele. Sabe para que serviu o dinheiro de Judas, as 30 moedas? Para comprar um cemitério. Para comprar um cemitério. Foi para isso que serviu o dinheiro de Judas, para comprar um cemitério. Um cemitério que não serviu nem para ele. Escute, além de ser carcomido pelo remorso, vai perder tudo. Mas ele não perde só dinheiro, ele perde relacionamentos, ele fica isolado. Até os seus amigos agora viram as costas para ele. Mas ele não perde só dinheiro, ele não perde só relacionamentos, ele vai perder a própria vida. Dito de outra maneira, perde tudo. Vale a pena, irmãos? Não, não vale a pena. Mas não é só isso. Escolhidos por Satanás, enforcam-se em seus próprios pecados. Você vai ver em Mateus 27, 5 ainda, que partiu Judas e foi enforcar-se. Só que lá, em Atos capítulo 1, no verso 18, e em Atos capítulo 1, no verso 25, parece contraditório, porque no texto de Mateus 27, 5, diz que ele foi e saiu assim enforcar. Mas em Atos 1, 18 e 25, diz que ele se espatifou e as suas entranhas, suas vísceras, seu cérebro saíram de si. E aí, há algumas considerações sobre isso. Alguns dizem que ele, ao se enforcar num precipício, ao se jogar, tamanho foi o impacto que suas vísceras abriram-se. Mas aqui é mais comum, e aqui eu me inclino a acreditar, é que quando ele se enforca numa árvore ou num galho e se lança, o galho quebra e ele se espatifa nos rochedos e suas vísceras, seu cérebro é espalhado. Por isso que não há contradição nos textos, porque ele começa se enforcando e suas vísceras se esvaem. O que eu quero dizer para você nesta manhã é que os escolhidos por Satanás, eles são enforcados em seus próprios pecados. Você conhece a história de Amã lá em Esté? Ele preparou uma forca
Ele preparou uma forca para colocar alguém, mas esta forca que ele preparou foi a forca que ele mesmo se enforcou. E um princípio está no livro de Provérbios: aquele que cava uma cova, nesta mesma cova vai cair. Não vale a pena pensar em fazer o mal a outro, porque o pecado vai te encontrar, vai se enforcar na mesma forca que como Amã preparou para enforcar o tio de Esther. Os escolhidos por Satanás. Guarde que eu estou dizendo isso, irmãos. Eu estava saindo de casa, falei com minha filha e falei com a minha esposa. Só uma mensagem, talvez uma das mais importantes que eu preguei nesse 1 ano e meio, que eu vou pregar nesse 1 ano e meio. Porque nós não estamos falando de alguém fora da comunidade dos 12. Nós estamos falando de um escolhido por Satanás dentro da comunidade dos 12. Alguém com cargos, alguém com influência, alguém acima de qualquer suspeita. Mas um dia as consequências encontrou Judas e vai encontrar estes que são escolhidos por Satanás. Um dia eles vão ser carcomidos pelo remorso. Meu Deus, por que eu fiz isso? Mas mesmo sabendo que fez o que era errado, não se arrependem, não pedem pecado, vão definhar. Estes certamente vão perder tudo, porque o próprio Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Estes vão ser enforcados nas suas próprias forcas. Estes, por fim, serão chamados. Escute o que eu vou lhe dizer agora, eu estou encerrando. Só 2 vezes na Bíblia a expressão filho da perdição vai ser mencionada. Só 2 vezes. Só 2 vezes a expressão filho da perdição vai ser mencionada na Bíblia. A primeira delas é relacionada a Judas. João capítulo 17, verso 12. O filho da perdição. E a segunda vez, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no verso 3, quando o texto se refere o filho da perdição como sendo o anticristo. Os escolhidos por Satanás, guarda isso, são protótipos do anticristo. Os escolhidos por Satanás são miniaturas do anticristo. E com isso eu quero lhe dizer que o final de Judas é a perdição eterna. O cara começou na comunidade dos 12 e vai terminar no lago de fogo e enxofre, onde o bicho não morre, onde o fogo não se apaga. O filho da perdição caminhou lado a lado com Jesus, fez coisas grandiosas na obra, pertenceu à comunidade dos 12, mas agora está entre uma figura, precifica, tipifica o próprio anticristo. O filho da perdição é uma expressão, amados irmãos, que traz temor e tremor àqueles que se permitem dar lugar a Satanás. Eu quero concluir com 2 considerações. Primeiro, que é irônico que Judas, que significa aquele que louva a Deus. Olha que nome lindo. Olha que nome lindo. Aquele que louva a Deus. Ou ainda, aquele que recebe louvação de Deus. Aquele que Deus louva. Este homem com um nome tão extraordinário, tão significativo, aquele homem que nasceu e o pai diz: você nasceu para ser um instrumento de adoração, de louvor a Deus. Este homem que quando nasceu o pai diz: Deus vai se agradar com a tua vida.
Este nome que tem o significado de louvor a Deus, louvação de Deus, ele agora, amados irmãos, se torna num símbolo de perdição. Este homem que nasceu para receber bênçãos, vai para o inferno, sem nada, senão apenas remorso, remorso e remorso. Em nome de Jesus, que nesta manhã, Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de alguns da terceira igreja batista em Campo Grande. Você conhece algum religioso que começou louvando a Deus, mas que deixou a comunidade dos 12? Você conhece alguém que agora está vivendo na companhia daqueles que odeiam a Jesus e falando mal da igreja, do Cristo, da liderança? Você conhece alguém que agora está vivendo uma vida de remorsos e não há mais motivo de louvor e perdeu a alegria da companhia dos irmãos na igreja? Você conhece alguém que só enxerga Jesus como um meio, uma barganha para a satisfação dos seus próprios desejos? Acredite, pessoas assim são os alvos preferidos do maligno. Sabe quais foram as últimas palavras de Jesus dirigidas a este escolhido por Satanás? Você não vai acreditar do que o nosso Jesus é capaz. As últimas palavras de Jesus dirigidas a Judas estão registradas em Mateus 26:50. Pastor, quais são estas palavras? Amigo, para que vieste? Amigo, para que vieste? As últimas palavras de Jesus para Judas não foi satanista, diabo, vai para o inferno, eu te excomungo. As últimas palavras de Jesus para Judas foram: amigo, para que vieste? Queria que você fechasse seus olhos. Só um Deus de amor é capaz de dar uma oportunidade última, como foi dada a Judas, de voltar atrás, de se arrepender, de trocar o remorso por arrependimento. Mas Judas não quis, e por isso foi chamado o filho da perdição. Eu creio como a luz que ilumina os meus olhos, que há nesta igreja pessoas que Satanás está olhando e está prestes a entrar. E essa palavra é o último aviso de Jesus: amigo, para que vieste? Judas não tem mais oportunidade de se arrepender, mas você que está aqui tem, você que está me ouvindo e você que um dia vai me ouvir, você ainda tem essa chance. O teu problema não é comigo, Manuel Neto. O teu problema é com Jesus, é com Deus. Tua guerra não é comigo. Tua guerra é com o Senhor, é com Deus. Amigo, para que vieste?
Este é o grito da graça, talvez o último. O que aconteceu com Judas é o que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 15, verso 4. Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Está aí o exemplo. Aconteceu, vai acontecer. Se você não mudar de vida, se você não repensar, como é que você tem tratado a tua espiritualidade, a tua religiosidade, como é que você está honrando o cargo que Deus te deu? Não foi Manuel Neto, não foi uma comissão de indicação. O cargo que você tem foi Deus que deu. Como é que você está se envolvendo na casa e na causa do Senhor? Com quem você tem andado? Esse tipo de gente que você tem andado tem contribuído para o reino de Deus? Esse tipo de gente que tem andado contigo está falando bem da igreja, do pastor, dos irmãos? Se não estão, quer dizer que você não está em boa companhia. Deus de amor e graça, faz ecoar esta palavra nos corações daqueles que ainda, ó Deus, o Senhor está chamando de amigo. Senhor, eu oro neste momento por aqueles que estão me ouvindo. Eu oro a Deus por aqueles que não estão me ouvindo agora, mas me ouvirão depois. Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém na mira de Satanás, que esta palavra possa ser um grito da tua graça, para fazê-los voltar para o Senhor, se arrependerem dos seus maus caminhos, trocarem o remorso por arrependimento, honrarem os seus cargos, procurarem companhias de santos, buscarem agradar Jesus e colocá-lo no centro das suas vidas e não vê-lo e enxergá-lo como um meio de ganhar algo. Ó Deus, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória, Senhor, que nós possamos sair daqui desejosos de viver uma vida para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Não permitas que Satanás roube esta palavra antes dela fazer efeito. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia daqueles que estão na mira de Satanás. Tem misericórdia na vida daqueles que o Satanás está na iminência de entrar neles, e a perdição ser o final e o destino de todos. Salva Jesus. Salva Jesus. Salva Jesus. Muda corações, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Muda a história de alguns desta igreja. Que eles não sejam mais um a serem chamados filhos da perdição. É com temor e tremor que eu oro ao Senhor. Amém. Amém e amém.